Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade na programação com outra pessoa que tem rodado aí o Brasil com os eventos regionais, junto com a Smarts, que é o Gabriel Gianni, vice-presidente comercial da Capitalis, que já está na tela aqui com a gente, e vai falar um pouco para vocês sobre alternativas de funding, mais especificamente como o mercado de capitais pode auxiliar na viabilização de projetos verticais, de loteamentos, tudo mais, como nos próximos 30 minutos aí o Gabriel vai falar para vocês. Gianni, mais uma vez, obrigado pela presença, prazer enorme receber você aqui, seja bem-vindo ao Fórum. Obrigado, Léo. Bom dia a todos, espero que o pessoal esteja todo mundo bem aí assistindo a gente de casa, e eu que agradeço novamente o convite, Léo. Prazer é nosso, Gianni. Vamos lá, você vai utilizar uma apresentação, né, como de costume, e depois a gente vai abrir para perguntas no final. Então eu reforço para o pessoal que tiver dúvidas aí, que vá perguntando e a gente vai repassar aqui para o Gianni. Tá certo? Já está na tela aqui a apresentação, Gabriel, só colocar em tela cheia e eu já saio e deixo a bola contigo. Aí. Tá aparecendo? Tudo certo. Vamos lá. Beleza. Bom, primeiramente, de novo, agradeço a Smartus aí o convite, parabenizo o pessoal pela ótima organização do evento aí online. Bom, primeiramente, só me apresentando rapidamente, eu sou o Gabriel, eu atuo na área de novos negócios em real estate dentro da Capitalis, e a gente vai falar agora sobre alternativas para a desintermediação do acesso ao crédito. Por que eu acho que esse assunto é extremamente relevante nesse momento? A gente observa nos países mais desenvolvidos, onde tem um mercado financeiro, um sistema financeiro mais maduro, mais antigo, que o mercado de capitais acaba ocupando um espaço muito importante nesses países. E isso tem acontecido no Brasil, a gente vê acontecendo no Brasil aí nos últimos anos, e eu acho que agora com essa queda da taxa de juros, esse movimento acabou se potencializando. Então eu acho que quanto antes os empresários, e quando eu digo empresários é importante deixar claro que eu estou falando tanto loteadores quanto incorporadores de empreendimentos verticais, etc., quanto antes eles estiverem a par do que o mercado de capitais pode oferecer, como que funciona, participando desse mercado de alguma forma, antes eles vão estar preparados para vamos dizer, quando essa chave começar a virar cada vez mais, quando o mercado de capitais ser cada vez mais importante e fizer parte desse cenário de financiamento do mercado imobiliário, ele já está inserido em todo esse contexto. Então é muito importante, quem ainda não deu, dar os primeiros passos nesse sentido, pelo menos estar próximo do mercado de capitais. Primeiro, só colocar em perspectiva o crédito. Na Capitalis, a gente entende que o crédito é um bem comum. A palavra crédito veio de cred, confiar, acreditar. Então, a gente está falando de duas partes ou mais que estão dividindo, que é quem toma o crédito e quem empresta o capital para a outra parte, o investidor. Eles estão olhando para o futuro de forma com a mesma visão, com o mesmo interesse, com a mesma sensação. Então, se eles estão compartilhando essa expectativa, nada mais justo do que a gente considerar o crédito, que é o ativo que está unindo essas duas partes ou mais, como também um bem comum, além de uma expectativa em comum, o crédito como um bem comum. Mas, obviamente, não é qualquer tipo de crédito. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Falando rapidamente sobre a Capitalis, sobre a casa, a Capitalis atualmente é a maior gestora focada em crédito privado no Brasil, a gente está com 6,8 bi sobre patrimônio. Antes de ser uma gestora de investimento, a gente se entende uma plataforma de crédito, porque a gente consegue oferecer soluções para os nossos clientes, que em alguns casos, às vezes, a gente nem é o investidor, ou é investidor em partes, mas a solução encontrada é a que melhor atendeu o cliente. Então, a gente faz isso com empresas em vários setores, como logística, meio de pagamentos, varejo, mercado imobiliário, etc. Então, o cliente procura a gente com uma demanda de crédito, a gente monta uma plataforma que atende essa demanda, com um dos veículos que a gente pode montar em conjunto, um fundo de investimento, e a gente dá escalabilidade para essa solução. Essa palavra, escalabilidade,
é uma palavra que está muito em moda hoje em dia, principalmente nessa era de fintechs, etc. Então, mas escalabilidade eu entendo como sendo nada mais, nada menos do que você encontrar uma esteira muito eficiente de fazer aquilo e fazer aquilo diversas vezes da forma mais inteligente e mais eficiente possível, usando tecnologia. É difícil você ter escalabilidade hoje em dia sem usar tecnologia. E isso é um grande ponto forte, na minha opinião, da Capitalis. Depois que a gente encontra uma solução inteligente, a gente consegue dar escalabilidade com o uso muito intenso da tecnologia. A gente é basicamente uma plataforma de tecnologia inserida dentro do mercado de crédito. E aí, entrando no nosso setor, já falando do mercado imobiliário, esse dado da BCIP, ele mostra um comparativo bem interessante sobre basicamente qual o volume de crédito imobiliário que circula no país atualmente versus o PIB desse país. Então, a gente pode ir para a extremidade ali da esquerda, a gente está vendo países com o mercado financeiro, como eu citei para vocês, extremamente maduro e sofisticado, de certa forma, com 72%, 65%, 53% do crédito imobiliário versus o PIB do país. A gente está falando de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Mas aí você vai me dizer, Gabriel, mas comparar o Brasil com esses países não é a melhor comparação, porque realmente esses países têm alguns séculos aí de mercado financeiro basicamente fundamentado no mercado de capitais, então eles estão muitos anos à nossa frente nesse sentido, e eu concordo. Mas quando a gente traz essa comparação para países com um sistema financeiro muito mais parecido com o brasileiro, no mesmo grau de maturação, a gente pode dizer, como o Chile, como a África do Sul, a gente vê que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer, a gente basicamente pode dobrar de tamanho em relação ao crédito imobiliário, que a gente ainda não chegou nesses países em relação a esse percentual, esse ratio, esse crédito imobiliário versus o PIB. Então, aqui é só para mostrar para vocês o tamanho do desafio que a gente tem pela frente e como o mercado de capitais pode ser importante nesse sentido. Antes de falar de mercado de capitais, é importante a gente dar um passo para trás, fazer uma retrospectiva, e entender como é o status quo do mercado do crédito no mercado imobiliário no Brasil. O mercado imobiliário, como vocês bem sabem, ele é dependente de crédito de forma original. Ele precisa de crédito no mercado imobiliário, basicamente, desde o começo da parte de construtiva até a parte de desligamento, que a gente diz, a parte onde os clientes finais vão buscar o financiamento imobiliário para adquirir aquele imóvel. Isso foi feito majoritariamente, quase 100%, dos casos, pelo mercado das grandes instituições financeiras até hoje no Brasil. O Brasil é um país continental, então eram as instituições que tinham a capilaridade necessária para fazer esse financiamento. O governo entendeu isso lá atrás e até hoje, enfim, a gente tem a questão da SBPE, então a gente tem os juros da parte de juros subsidiado e a parte dos juros que a gente chama de, como é que eu posso dizer, ele é focado, ele tem que ser utilizado dentro do mercado imobiliário. Então, aquele valor que as pessoas colocam na poupança, em alguns casos no FGTS, etc., esse dinheiro é utilizado, tem que ser utilizado, no caso da poupança, por exemplo, o percentual definido pelo Bacen, pelo Banco Central, tem que ser utilizado para financiar o setor imobiliário. E isso foi, vamos dizer assim, o que foi a principal saída de financiamento para os empresários nas últimas décadas. E isso, além da questão do mercado dos juros, que é obrigatório as instituições financeiras emprestarem, a gente também tem a outra parte, que são os juros, os valores que o banco capta através de CDBs, LCIs, etc. E a gente, como pequeno investidor, a gente compra um CDB, por exemplo, no banco, o banco vai remunerar a gente ali em 100% do CDI, 80, 90, 110, dependendo do tamanho da instituição. E esse valor, ele vai depois fazer uma operação financeira com o empresário numa outra taxa completamente diferente. Então, a gente costuma dizer que esse é o modelo clássico de intermediação financeira, onde você capta por uma taxa
por um nível de taxa de um lado, e do outro lado você empresta esse valor para o mercado imobiliário, para o setor imobiliário, para outros setores, numa taxa completamente diferente. Então, além da SBPE, que basicamente carregou o mercado imobiliário em muitos momentos, você também tem o banco fazendo operações a mercado, que a gente diz, numa taxa muito diferente que ele capta e que ele empresta esse valor para o incorporador, para o empresário. Em alguns momentos também, numa análise muito subjetiva, onde ele vai olhar muito mais o tamanho da empresa, quem são os sócios, do que especificamente a qualidade do empreendimento em si. E também tem um outro defeito aqui que eu vejo, não é nem um defeito, mas uma falta, o mercado financeiro das grandes instituições não conseguiram atender o mercado imobiliário de forma completa, que é, por exemplo, o setor de loteamentos. O setor de loteamentos nem tem acesso a essas linhas que a gente está falando. Acaba ficando muito restrito ao setor de incorporação, principalmente o setor de incorporação vertical. Então, esse é algum dos problemas que a gente encontra, as ineficiências que a gente enxerga nesse modelo que veio até hoje carregando aí, de certa forma, muito relacionado ao mercado imobiliário. Lembrando também que, pelo fato dessas instituições serem muito grandes, elas também não podem se dar o luxo que o mercado de capitais consegue, que é achar soluções específicas para atender algumas demandas. Então, ela monta um modelo de negócio, que é o mesmo modelo de 20, 30 anos atrás, e o empresário acaba tendo que se adaptar a esse modelo. Então, esse também é um fator negativo aí, que a gente pode dizer, do mercado financeiro que atende o setor imobiliário através das grandes instituições financeiras até hoje. E aí, o que a gente propõe de diferente? Aí eu já estou entrando no mercado de capitais. É justamente esse processo de desintermediação. É eu trazer o investidor para mais próximo possível de quem eu estou fazendo a operação, para quem eu estou emprestando esse valor, ou adiantando um recebível, ou financiando uma obra, etc. Então, na minha visão, a gente tem algumas vantagens nessa modalidade. Uma das modalidades que eu acabei de citar, que eu acho que é importantíssima, é a gente encontrar soluções que atendem à demanda do setor. Então, o setor tem um modelo de fluxo de pagamentos naquele tipo de empreendimento que ele tem que ser atendido por uma operação que entenda esse modelo de fluxo de pagamentos, esse fluxo de recebimentos, a forma que ele precisa gastar esse dinheiro, e se adapte a ele, não ele se adaptar ao sistema financeiro. Então, essa é a primeira, eu acho que ela é importantíssima, essa facilidade, essa flexibilidade que o mercado de capitais possui de encontrar soluções. A outra, que eu acho que essa aproximação, essa sinergia traz um ganho muito grande. Primeiro, que a gente está mostrando para o investidor, apresentando para o empresário um valor de operação que vai ser o mesmo valor que o investidor vai tomar esse título, porque o mercado de capitais nada mais é que o mercado de emissão de títulos. Então, se eu tenho uma taxa X que eu vou oferecer, por um lado, para o empresário tomar aquele valor para poder evoluir no empreendimento ou poder adiantar um recebível dele, é o mesmo valor que eu vou tratar do outro lado com o investidor. Então, eles estão muito mais próximos, eu não tenho uma intermediação financeira, os dois lados estão basicamente no mesmo nível de taxa, falando no mesmo nível de taxa. O outro é que essa aproximação do investidor com o empresário basicamente obriga aí, ao longo do tempo, o empresário ter cada vez uma qualidade de informação para oferecer melhor. E isso, por consequência, implica numa profissionalização da empresa muito grande ao longo do tempo, às vezes sem ele nem perceber. Então, basicamente, o mercado financeiro, voltado para o mercado de capitais, ele vai se basear muito em informações, porque a gente não tem o banco no meio. O banco ele vai ter as informações que ele utiliza e depois ele não repassa isso para o investidor. Basicamente, é uma relação entre ele e o banco. Já no mercado de capitais, essa relação é direta com o investidor. O investidor, para se sentir confortável de fazer aquelas operações, de investir em fundos que fazem essas operações, ele vai querer entender quais as informações que o empresário pode passar para ele. Então, a qualidade dessas informações precisa ser boa e, por consequência, isso ajuda muito na profissionalização ao longo do tempo da empresa.
E o mercado de capitais, a gente está falando de um universo grande, não é um universo tão pequeno como alguns pensam. Então, assim, longe de mim aqui criticar a securitização, eu acho que o mercado de capitais, o que ele fez até hoje em dia, em relação ao mercado imobiliário brasileiro, a relação entre os dois universos aí, mercado financeiro, mercado de capitais e mercado imobiliário, foi muito respaldado pela securitização. Mas a securitização não é o único caminho. Eu acho que esse é o principal, o que eu quero passar para vocês nesse sentido. A mensagem aqui é a seguinte: a securitização é um caminho do mercado de capitais para quem está dentro do mercado imobiliário e quer buscar alguma operação, mas não é o único. Então, tem muitos casos que o cliente, quando eu falo o empresário, vai buscar uma operação no mercado de capitais e ele se depara com um universo que ele ainda não conhecia em relação à quantidade de itens que ele tem que cumprir, por exemplo, para fazer uma securitização. Então, ele tem que passar por uma análise de rating, ele tem que se cadastrar junto a agente fiduciário, agente custodiante, ele tem que ter uma operação registrada na CETIP, ele tem que ter patrimônio separado junto da securitizadora, enfim, diversos itens que ele ainda não conhecia. Isso não é à toa. Por que tem que ser assim? A securitização ela precisa realmente ter uma estrutura mais complexa, mais robusta. Porque esse título que a gente chama, que vai lastrear a operação de financiamento ou de crédito para o empresário, ele vai ser distribuído no mercado entre, normalmente, diversos investidores. E esses investidores precisam estar seguros que esse título que ele está comprando, que ele está adquirindo, essa parte desse título, foi muito bem estruturada, foi muito bem construída, realizada na sua fase de estruturação, para ele também estar tranquilo para adquirir aquele título. Só que isso não é de graça, isso custa. E normalmente quem paga esse custo é o cliente, é o empresário, é quem está tomando esse crédito, esse valor, está adiantando esse capital. Então, acaba que no final do dia, quem acaba custeando toda essa estrutura é o cliente, é quem tomou o crédito, para poder oferecer ao investidor na outra ponta toda a robustez de uma operação que ele vai ficar confortável em adquirir. E aonde entra capitais nessa história? A gente, como nós temos os nossos fundos, a gente costuma dizer, nós somos os nossos próprios investidores, então a gente tem fundos que a gente tem vários investidores que compram cotas desse fundo, então eu não preciso sair para mercado nas nossas operações para distribuir essa operação, eu simplesmente estruturo a operação e tomo dentro de casa. Eu não preciso também ter toda essa robustez. Então, eu posso ter uma estrutura mais simples, que me garanta, obviamente, juridicamente, numa operação, mas que implique numa estrutura muito mais simples, leve e eficiente do que uma securitização. Então, isso me dá algumas vantagens. Numa operação, por exemplo, de cessão de carteira, eu tenho uma liquidação aí de 50, 60 dias, uma operação num prazo basicamente quase metade numa securitização normalmente. Eu não tenho esse processo de distribuição. Como eu citei, os fundos estão dentro de casa, então eu estruturo a operação e eu mesmo tomo. Então não preciso sair para mercado. Isso também me economiza tanto uma taxa de distribuição quanto toda a estrutura necessária para sair para mercado, como eu disse para vocês. E como eu tenho uma estrutura mais simples e leve, com o uso intenso da tecnologia, conforme eu citei para vocês, eu consegui incorporar dentro de casa grande parte desses custos e dessa estrutura que uma securitização exige. Então, eu só externo para o cliente uma necessidade muito simples de gestão do dia a dia. Eu consigo internalizar grande parte de toda essa vamos dizer, entre aspas, essa parafernália que uma securitização exige, agente custodiante, fiduciário, etc. Eu consigo colocar tudo isso dentro da minha estrutura, sem patrimônio separado, etc. Não preciso colocar isso para o lado de fora da operação e onerar o nosso cliente nisso. Então, basicamente, esse é o nosso propósito na Capitalis. Inserido dentro do mercado de capitais, a gente tentar achar soluções inteligentes, primeiramente, e que onerem o menos possível, seja o mais simples e leve para o cliente possível. Falando rapidamente sobre as nossas linhas de negócio,
Uma delas é o giro de estoque, onde, de novo, buscando uma solução bem inteligente, a gente entende que é uma operação que a gente faz em cima de estoques de incorporações, tanto residenciais quanto comerciais, já entregues, e a gente entende como a gente está fazendo uma operação em cima de um estoque, em cima de um ativo que não tem fluxo de caixa, não faz sentido eu cobrar esse fluxo de pagamento do cliente. Então, a gente faz uma operação de até 36 meses, onde a gente adianta até 60% do valor desse estoque para o cliente, e ele só paga a gente à medida que ele vende as unidades. Então, ficou 1, 2 meses, 3 meses sem vender, ele não precisa se preocupar com a amortização nem de principal, mais juros. Ele só paga à medida que ele vai vender nessas unidades. Então, é um exemplo de solução bem inteligente e uma solução bem simples, que o cliente precisa se preocupar, não precisa se preocupar com nenhuma estrutura muito complexa, muito robusta. Ela é muito interessante, a gente tem feito muito essa operação justamente pela simplicidade dela. Aí, entrando no setor de loteamentos, como eu citei para vocês, o mercado das grandes instituições financeiras acaba que nem atende esse setor, então a gente costuma brincar que o loteador acaba sendo o próprio banco dele, ele tem que financiar 100% dos clientes dele, a gente entende que ele tem um ótimo ativo na mão, que é essa carteira de recebíveis, e a gente está num momento muito interessante para discutir isso, porque a gente está com taxa de juros muito baixa, então eu acho que esse é um dos grandes gatilhos que tem alavancado a participação do mercado de capitais no Brasil, principalmente na relação do mercado de capitais com o mercado imobiliário. Então, esse recebível fica cada vez mais interessante nesse universo de taxa de juros tão baixa. O financiamento e loteamento, basicamente, a gente faz uma operação que a gente financia a partir de 20% de obras, então em torno de 80% de obras do cliente. A gente costuma fazer uma operação não tão longa, então realmente para financiar as obras, coloca essa carteira como lastro da operação e a gente faz a liberação em tranches à medida que a obra vai evoluindo. E aí, por último, a seção de recebíveis, eu acho que essa é a principal linha de negócio, onde a gente se entende como uma ótima alternativa à securitização, porque é como se a gente parasse um passo antes da securitização. A nossa operação é simplesmente um contrato de cessão de recebíveis assinado entre as partes, aliena o que precisa alienar, ou cotas SPE ou as unidades, e esse contrato de cessão já é o suficiente para o nosso fundo adquirir esse contrato e a operação ser realizada. Então, de novo, a gente para um estágio antes de ter que securitizar esse contrato de cessão e com isso vir toda aquela estrutura mais complexa que eu citei para vocês. Isso dá a possibilidade de a gente fazer operação mais rápido, como eu citei, operações menores, operações de 4, 5, 6 milhões, que costumam ficar muito caras, toda aquela linha de custo de uma securitização acaba onerando muito uma operação nesse tamanho. Na nossa operação, ela fica extremamente interessante e atraente pelo ponto de vista de custo de estrutura, e me dá a oportunidade de fazer uma operação bem mais simples. Então, isso tem funcionado muito bem, a gente tem feito muito essa operação, tanto para pequenos, médios loteadores, como para grandes loteadoras. Elas têm acompanhado muito essas operações nossas, e quando elas fazem, é difícil a gente não fazer uma segunda, terceira emissão, porque normalmente elas entendem ser muito mais simples do que aquele universo que elas estavam acostumados da securitização. E no final, eu sempre gosto de deixar uma mensagem aí de otimismo para o pessoal. A gente está, depois de tudo que aconteceu em relação à pandemia, a gente teve um momento um pouco complicado, a gente teve uma dificuldade de enxergar o horizonte. Eu acho que agora as coisas estão ficando, apesar de a gente estar tendo alguns indícios de alguns aumentos de casos, a gente está quase chegando ao momento da vacinação. Então, acho que com os avanços que a gente está vendo da vacina, a gente vai ter um ano que vem muito mais tranquilo e melhor, se Deus quiser, com a grande parte da população se vacinando. As vendas dos imóveis no período da pandemia foram muito melhores do que esperado. Então, o setor imobiliário se mostrou muito resiliente nesse momento, isso é muito importante. O mercado financeiro observou isso, e isso dá uma credibilidade ainda maior para o setor junto ao mercado de capitais de agora em diante. Ou seja, no momento de maior estresse, o mercado imobiliário se mostrou muito resiliente. A gente tem o déficit habitacional brasileiro, continua muito grande.
Os dados do IBGE mostram que até 2030 a gente vai ter pelo menos mais 7, 8 milhões de pessoas entrando na faixa de economicamente ativa. E isso quer dizer buscando com a remuneração, precisando sair de casa, buscando comprar o seu terreno ou o seu imóvel. Então a gente tem muito provavelmente aí um cenário muito, muito, muito positivo para o mercado imobiliário brasileiro ainda, com certeza, mais uma década em relação ao déficit habitacional. A gente tem o fim do juros alto, e esse fim dos juros alto ele implica, na minha concepção, em duas vantagens. A primeira é esse grande procura que a gente está vendo dos financiamentos de pessoa física, pessoal que há 1, 2 anos atrás fazia uma simulação e está fazendo uma simulação agora de compra de imóvel através de financiamento bancário, está vendo a parcela dela muito menor, e isso alavanca bastante o interesse de compra desse pessoal. E acho que até o Marcelo Dabren citou anteriormente, mas sem querer ser repetitivo, a economia real como grande catalisadora dos novos fluxos de investimento, ou seja, a gente tem o pessoal que estava com o CDB, estava investindo na poupança, ou até fundo de renda fixa, vendo seus investimentos rendendo cada vez menos, eles entendem no mercado imobiliário um ativo, eles enxergam no imóvel um ativo extremamente robusto, extremamente interessante do ponto de vista de garantia. Então, eles acabam migrando da renda fixa para o mercado imobiliário, acaba ocorrendo uma migração desses investidores buscando uma rentabilidade um pouco maior no mercado imobiliário. Então, além desse pessoal que está aumentando o seu poder de compra através da taxa de juros mais baixa, vendo uma parcela menor, você tem ainda aquele nicho de investidores vindo massivamente para o mercado imobiliário. Então, acaba potencializando a robustez dessa alta nos preços dos imóveis, e a gente enxerga que isso não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa que vai se estender aí pelos próximos anos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção e a paciência de vocês aí com a gente. Fica o meu contato, aí quem quiser entrar em contato, bater um papo, ou tirar alguma dúvida específica sobre algum empreendimento ou sobre o mercado como um todo. Eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço de novo a Smarts pelo convite. Imagina, Gabriel, a gente que agradece a presença e o seu tempo. A gente tem alguns minutinhos restantes para terminar. Vou aproveitar eles para fazer algumas perguntas que foram surgindo. Boas perguntas, inclusive, acho que vai tirar a dúvida do pessoal. Vamos lá? A primeira pergunta, Gabriel, que chegou foi da Viviane Cabeças. Opa, cliquei errado aqui. Tá na tela, ó. Gabriel, só para entender, em loteamentos vocês entram antes do lançamento ou somente após boa parte da carteira estar vendida? Boa pergunta, Viviane. Na verdade, não é um nem outro. A gente entra depois que a carteira já existe alguma venda naquele empreendimento, porque, como eu citei, a gente querendo ou não, uma gestora 100% focada em crédito privado. Então, eu preciso me lastrear em ativos de crédito. Nesse caso, eu me lastreio na carteira. Então, sim, eu preciso ter uma carteira, eu não entro a gente costuma falar, né, greenfield, eu não consigo entrar no começo do projeto com o cliente, eu entro após o lançamento comercial. Mas não precisa ser com muitas vendas, falando do ponto de vista de percentual da carteira como um todo. Eu não preciso que o cliente tenha vendido quase a carteira inteira dele para entrar, porque nesse caso, às vezes, ele nem precisa de uma operação mais, ele vendeu muito já desde o início. A gente costuma dizer que em torno de 30%, 35%, depende, obviamente, do prazo dessa carteira, se é um prazo mais longo ou um prazo mais curto. Mas, na média, se o cliente conseguiu vender em torno de 30% a 35% do VGV total da carteira, já é o suficiente para lastrear uma operação de financiamento à obra. Perfeito. Temos uma segunda pergunta do Ricardo Gonçalves. O produto para estoque é viável no Minha Casa Minha Vida? Agora, Casa Verde e Amarela? É viável sim, Ricardo. Inclusive, o interessante dessa faixa de característica de operação, de empreendimento, Minha Casa Minha Vida, é interessante pelo seguinte sentido. Normalmente é um empreendimento que vende muito rápido. Então, quando a gente faz a precificação,
Porque assim, como a minha operação de giro de estoque ela é baseada em vendas, é venda que vai pagar a minha operação, a principal análise que o meu pessoal de precificação e risco analisa é a velocidade de vendas. Então, você pode ter um empreendimento que vende muito e isso implica numa precificação muito interessante do ponto de vista de taxa e de LTV, que é o máximo, a gente chama LTV, mas enfim, esse 60% que eu falei que é o nosso teto, porque é uma operação que se paga rápido. Como o cliente vende as unidades daquele empreendimento Minha Casa Minha Vida, normalmente uma velocidade muito grande, é uma operação que a gente consegue incluir quase todo o estoque dele na operação, dentro dos 36 meses, muito provavelmente ele vai vender quase todo aquele estoque, e isso implica uma precificação bem interessante. Então, sim, é viável e também, além de viável, é bem interessante. Legal, chegou uma pergunta do Felipe aqui. Felipe, eu não vou me atrever a falar seu sobrenome para não fazer besteira, tá? Vocês entram quando a carteira utiliza a tabela gradiente ou somente price? Felipe, a gente entra em qualquer tipo de carteira. A gente trabalha no Brasil inteiro, acabei não citando isso, e isso é uma coisa muito importante. A Capitais está presente, a gente faz operação literalmente desde o sul até o norte, do Rio Grande do Sul até Roraima. A gente tem operações em todos, não sei se todos os estados brasileiros ainda, mas a gente tem, eu diria, de 90% dos estados brasileiros, com certeza a gente tem operação. Para poder operar em todas as regiões, se eu fosse muito restritivo do ponto de vista de tipo de carteira que eu faço ou não operação, eu não conseguiria. Então, sim, a gente faz operação price e também faz operação com carteira gradiente ou SACOC, que a gente costuma chamar. Perfeito, Giane. E para finalizar, uma boa pergunta aqui da Viviane também. Ela basicamente é um funding alternativo ao plano empresário, pelo que entendi. Fiz a leitura correta? Inclusive, o Vitor Formigoni falou que também foi isso que ele havia entendido. Então, na verdade não é, porque o plano empresário ele é muito focado em incorporação, não em loteamento. Em loteamento o cliente acaba nem tendo vamos dizer assim, uma operação de financiamento à sua obra. Ele não é alternativa, é análogo, porque seria um plano empresário para loteamento. Mas como na incorporação a gente não atua em obras, a gente só atua após o ABITS com a operação de giro de estoque, eu não concorro com o plano empresário. Então, acho que essa é a resposta. O plano empresário não é uma folha alternativa, porque a gente não concorre com o plano empresário em empreendimentos de incorporação, por exemplo, vertical, a gente só atua após a BITS, mas se a gente levar para o universo do loteamento, talvez seja uma operação análoga a um plano empresário, porque a gente está financiando as obras do loteamento. Legal, perfeito, Giane. Obrigado demais pela presença, acho que deu para tirar aí parte das dúvidas do pessoal. Quem ainda tiver dúvida ou quiser entrar em contato com o Giane, pode entrar aí direto na exposição da Capitalis e pedir para receber o contato, ou então pode mandar um e-mail direto para ele, a gente vai deixar aí na sequência, no chat também, o contato dele. Giane, obrigado demais por ter rodado o Brasil aí com a gente virtualmente esse ano, assim como agradecer a Brain, obviamente a gente ainda tem mais metade do evento pela frente, mas eu tomo a liberdade de agradecer você por ter, de fato, contribuído com os conteúdos da Smarts em eventos 2020, obviamente que a gente ainda segue junto, sei que você vai estar com a gente em uma live, temos ainda uma matéria aí para fazer com vocês estão sempre aí na mídia, então a gente segue o contato em outros formatos, mas em evento aí, regionalmente, a gente encerra aqui em Goiânia a parceria com a Capitalis em 2020, mas se Deus quiser a gente vai estar junto fisicamente, se tudo der certo, 2021 aí rodando o Brasil. Valeu demais. Léo, eu que agradeço de novo os convites que vocês fizeram para a gente ao longo do ano. É importantíssimo demais a gente levar essa informação para o pessoal no Brasil inteiro. Parabenizar de novo a Smarts. Eu sei como deve ser difícil você conseguir replicar aquela dinâmica dos eventos ao vivo, contato, networking, etc. Replicar isso para online, eu acho que vocês foram muito felizes aí. Todos os eventos que a gente participou, uma qualidade muito grande, acho que vocês conseguiram cumprir aí essa missão desse ano tão complicado que a gente passou. E também, de novo, da mesma forma que o Marcelo citou, espero que ano que vem a gente esteja junto e pessoalmente aí, conhecendo o pessoal no Brasil inteiro. Com certeza, se Deus quiser a gente vai estar assim. As vacinas, ao que tudo indica, estão chegando, né? Valeu, gente. Obrigado mais. Obrigado. Valeu, bom dia. Tchau.